voltando a 4 anos, não, 4 anos não, um pouquinho mais de 4 anos atrás. Eu advogo há 4 anos, né, recentemente, em uns 4 anos, que eu iniciei na advocacia, eu comecei a advogar. Isso porque, gente, assim que eu graduei, eu já comecei a advogar. Por quê, Beatriz? Porque eu passei no exame de ordem antes de terminar a graduação em Direito. Eu passei no exame de ordem lá no período primeira e segunda fase. Quero comentar um pouquinho aqui com vocês sobre a minha primeira e segunda fase e dizer pra você, se você é estudante de Direito, faça o exame de ordem no 9º período. Não espere terminar a graduação em Direito, porque você vai sentir uma pressão enorme. Beatriz, você sentiu essa pressão enorme dos familiares, dos colegas, dos seus amigos? Não, porque quando eu terminei a graduação em Direito, eu já estava... já tinha passado no exame de ordem, entende? Então as pressões foram outras, foram em relação a... Passei no exame de ordem, gente, primeira fase. Eu passei no exame 29, isso, passei no exame 29 lá em 2019. Isso, passei lá em 2019. No final de 2019, eu estava sendo aprovada na primeira e segunda fase da OAB. Primeira fase, Beatriz, a minha estratégia, gente, foi estudar 6 matérias. Isso, foram 6 matérias. Contabilizando qual era a quantidade de questões que caíam em cada matéria, porque essas questões tinham que dar minimamente 44 pontos. Beatriz, então você tinha que quase gabaritar as matérias que você estudou? Sim. Isso aconteceu? Não. Eu acertei uma outra questões de outras matérias. Quanto que você tirou? 48 pontos. Estudei durante 2 meses. Para a primeira fase, eu estudei durante 2 meses. Primeiro mês fui jogado fora, porque é um mês que eu errei quase que tudo. Por quê? Porque eu estava estudando sozinha, gente. Não fiz cursinho, ok? Então, eu comecei a estudar de forma com estratégia no 2º mês e consegui ser aprovada. Isso porque, gente, eu sempre fui uma aluna nerd na faculdade. Muito nerd, extremamente nerd. Então, ao longo da faculdade, eu não saí pra uma festa, tá? Quem segue lá no meu outro perfil, né, sabe que hoje eu sou uma pessoa que sai bastante, vive bastante. Mas por quê? Porque eu escolhi primeiro estudar, me estabilizar financeiramente falando mesmo, e na minha carreira, e depois viver a vida socialmente. Então, hoje é isso que eu faço. Atrelado à minha vida profissional, à minha vida acadêmica, eu também tenho uma vida social. Mas vamos voltar aqui ao exame de ordem. E na segunda fase, Beatriz, na segunda fase eu tive 1 mês para estudar, gente. Tive apenas 1 mês para estudar, eu e todo mundo, né? Porque entre a classificação para a primeira fase e a prova da segunda fase é 1 mês, um pouquinho mais de 1 mês, às vezes 1 mês e 10 dias, mas a gente vai arredondar para 1 mês. Fiz segunda fase, obviamente, em Direito do Trabalho, a matéria do meu coração, a matéria que eu amo de paixão, amo advogar. Em Direito do Trabalho, é realmente a matéria. Desde a primeira vez que eu tive contato com o Direito do Trabalho, eu me apaixonei e pensei, é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. E fiz segunda fase em Direito do Trabalho, tirei 8 pontos, também estudei sozinha. No meu estudo, eu fazia muitas peças, ficava o dia todo fazendo peças processuais e fazendo questões. Então, eu fazia, assim, ao longo do dia, 4 peças e 20, 30 questões escritas, sim, escritas. Como estava na reta final da faculdade, bom, eu estava na reta final da faculdade, o que eu fiz, gente? Basicamente, eu ia pra faculdade, deixava minhas coisas na sala, ficava um pouquinho na aula, depois eu pegava o meu materialzinho de estudo para a segunda fase, ia para a biblioteca, ficava estudando para a segunda fase da UAB, e algum colega falava, Beatriz, o professor está começando a fazer chamada agora. Eu saía correndo, voltava para a sala de aula e não perdia nem uma aula. Era assim que eu fazia, gente. E deu muito certo. Muita gente fala que, talvez não tenha atrapalhado o seu TCC. Não atrapalhou meu TCC. Meu TCC foi com tema excelente. E hoje, gente, ninguém pergunta sobre o meu TCC, mas todo mundo me pergunta se eu sou advogada. E sim, eu sou advogada desde quando eu me formei. Desde os primeiros segundos que eu peguei meu diploma, eu sou advogada.